Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins, com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versos 3 ao 6, nos diz: E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Essa palavra de Jesus, nessa indagação dos discípulos, em que, neste capítulo, Jesus traz uma resposta para os seus discípulos, desde ali aquele momento que estavam assentados no Monte das Oliveiras. Jesus faz um relatório a respeito de todo o andamento no mundo, do que iria acontecer, antecipando a sua vinda. E esta vinda que Cristo coloca é para o arrebatamento da sua igreja. Então, quando nós lemos aqui este capítulo 13 do Evangelho de Marcos, nós nos tornamos cientes e conscientes de que muitos fatos já ocorreram e aconteceram, mas o maior deles está para acontecer, que é o arrebatamento da igreja de Cristo. Mas aqui, Jesus faz uma ênfase aos seus discípulos a respeito dos falsos profetas, a respeito das heresias, a respeito daqueles que vêm em nome de Cristo, mas aquilo que eles trazem não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o Evangelho. Isto já desde o tempo apostólico. Os apóstolos já advertiam, inclusive o apóstolo Paulo já fazia grande advertência a respeito dos falsos mestres do seu tempo. E ainda o apóstolo Paulo, ele na carta a Timóteo, ele faz uma declaração em 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo a respeito de uma revelação. 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo escreve sobre a apostasia nos últimos tempos e diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Veja, são aqueles que apostataram da fé, ou seja, eles começaram na fé em Cristo e, em dado momento, foram atraídos por
interesses pessoais, por doutrinas diferentes, que não tinha nada a ver com o Evangelho de Cristo, mas que era um atrativo, como está acontecendo no tempo apostólico, com mais intensidade está acontecendo nos nossos dias, porque o apóstolo Paulo está dizendo que é o Espírito Santo que estava expressamente dizendo que é para os nossos dias que seria a maior intensidade desta heresia. Nós temos no histórico da igreja, porque a igreja já no início, no final do primeiro século, no início do segundo século, a igreja já havia perdido aqueles que passaram dentro do Evangelho de Cristo. Os apóstolos passaram, os seus discípulos já haviam passado, e a igreja de Roma, ela permaneceu, mas também a igreja de Constantinopla. Tinha 2 papas, na verdade, tinha um papa em Roma e um papa em Constantinopla, um do Ocidente e outro do Oriente. Então havia ali uma grande divergência entre os papas também, entre as doutrinas do Oriente e do Ocidente, mas havia também a submissão ao Estado. O Estado romano, ou seja, o imperador romano, é quem estava impondo as regras na igreja. E com isso o cristianismo perdeu a sua visão. E nós temos aqui um relato do segundo século de um líder religioso chamado de Marcião. Este foi considerado como o primeiro dos reformadores da igreja. Então, Marcião merece aí uma atenção especial. Ele era um armador abastado, nascido em Sinop, na Ásia Menor, e transferiu-se para Roma por volta de 139. Filiou-se à congregação romana, destinando às suas obras benemerência uma quantia importante, e com assim ele era um homem angustiado pelo problema do mal e do sofrimento. Veio a adotar a ideia de um dualismo radical que contrastava o Deus deste mundo com o Deus da misericórdia revelado por Jesus. O Deus deste mundo, para ele, era o Deus do Velho Testamento, que ele considerava um Deus mau, um Deus que não tinha nada a ver com o Deus da misericórdia que Jesus apresentava. E sob a influência de um líder gnóstico de Roma chamado Cerdo, ele desenvolveu também a ideia do gnosticismo, se uniu a ele. Então, com esta união, ele parece que modificou um pouco a sua posição, passando a considerar o Deus criador do Antigo Testamento não mais totalmente mau, mas fraco, um Deus fraco. E então, Marcião atacava de toda forma de legalismo e judaísmo, afirmando que Paulo era o único apóstolo que tinha realmente entendido o Evangelho.
Todos os outros tinham saído nos erros do judaísmo. Uma concepção falha, errônea, uma concepção de alguém que realmente está querendo algo, mas ao mesmo tempo está criando uma confusão. É exatamente isto que os segmentos heréticos até o dia de hoje traz essa contribuição de confusão. As pessoas chegam num ponto em que elas defendem uma tese, defendem uma ideia religiosa, e isto impede que elas possam abrir o coração, o entendimento para as verdades do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, na verdade, ele é uma mensagem simples, em que todos, independentemente da sua posição social, podem entender, podem compreender e podem receber o Evangelho de Cristo. Mas quando entra numa heresia, numa doutrina herética, a mente é confusa, o coração é endurecido e aberto para aquela heresia e não mais admite outras coisas. Assim estava acontecendo com o Marcião em decorrência desta adesão ao gnosticismo, que na época cristã, na época apostólica, esta seita herética, ela cresceu tanto quanto o cristianismo. Foi necessário que nomeassem para administrar um grupo de cristãos, os bispos. Então, havia muitos bispos, cada qual com uma região do cristianismo, para combater o gnosticismo, que cresceu tanto quanto o cristianismo. E desta forma que a igreja começou a se organizar para defender. Mas com essa visão de Marcião, que o Deus do Velho Testamento era fraco e que o Deus do Novo Testamento era o Deus misericordioso, e que tão somente o apóstolo Paulo havia entendido, compreendido o Evangelho, isso traz o quê? Confusões. Porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus justo, depois com a mudança da sua opinião, no sentido do olho por olho, porque na lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. Então, ele entendeu que esse Deus era isto, era um Deus justo, quer dizer, já mudou um pouco a sua concepção. E Cristo, manifestação docética, revelou o quê? Revelou o Deus bom e misericordioso, até então desconhecido. Este item era uma mobilização de que Cristo não havia encarnado. Cristo não era, como declara a palavra de Deus, Cristo tomou a forma humana, Cristo se tornou homem, e esta manifestação docética era que Cristo não era realmente real, era uma crença herética do cristianismo primitivo, que afirmava que Jesus Cristo não tinha um corpo físico real, mas apenas uma aparência ilusória. Então, as heresias, elas trazem coisas terríveis e que as pessoas acabam se aliando àquelas heresias e assim perdendo a sua salvação, perdendo a oportunidade de se salvar
na fé que há em Cristo Jesus. Revelou o Deus bom e misericordioso, até então desconhecido. O Deus do Antigo Testamento se opusera a ele, mas em Cristo destrua-se a autoridade da lei judaica, e o Deus justo tornou-se injusto por causa de sua hostilidade injustificada àquele que revelara o Deus bom. Então houve na sua concepção uma divergência entre o Deus do Velho Testamento e o próprio Jesus, sendo que Jesus se declarava que Deus era o seu Pai. Então, este Cristo que proclamou um evangelho de amor e misericórdia é o único conhecimento verdadeiro de Deus, é o que provém de Cristo. O conceito de vida cristã esposado por Marcião seguia as lições extraídas de seu pensamento gnóstico, sendo mal o mundo material e necessário adotar a vida ascética, ou seja, comer carnes e a prática de atos sexuais são coisas que só agradam os desígnios do Deus Criador. Então, esta vida ascética seria uma vida sem contaminação com o mundo, sem envolver com o mundo, com as coisas do mundo, mas dentro de uma concepção também distorcida, errada, daquilo que a própria palavra de Deus coloca. Então, os esforços de Marcião, no sentido de fazer com que a igreja romana voltasse ao que ele considerava o Evangelho de Cristo e de Paulo, resultaram na sua própria excomunhão por volta de 144 da era cristã. Com seus seguidores, fundou uma igreja separada. Compilaram um cânon de livros sagrados, composto de 10 epístolas de Paulo, omitindo as pastorais, e do Evangelho segundo Lucas. Eliminou desses livros todas as passagens em que subentendessem que Cristo considerava o Deus do Antigo Testamento seu Pai, ou de alguma maneira relacionada com ele. Tanto quanto se sabe, foi esta a primeira tentativa de formar uma coleção autorizada de escritos do Novo Testamento. Dentre todos os movimentos vinculados ao gnosticismo, o de Marcião foi provavelmente o mais perigoso. Separava o cristianismo de suas raízes históricas de modo tão radical quanto o fizeram as teorias gnósticas mais abstratas. Negava a encarnação real e condenava o Antigo Testamento e seu Deus. Tudo isso parecia tanto mais aplausível quanto era feito em nome de um protesto contra o crescente legalismo. Havia muitas justificativas para protesto de tal sorte. As igrejas de Marcião espalharam-se muito, notadamente no Oriente, e existiram até o século V. E não se sabe, na verdade, o que sucedeu com a pessoa do próprio Marcião. Isto já no segundo século, quando a igreja já estava mística, porque com a imposição do imperador romano de como que a igreja deveria se postar, para que pudesse ter uma condição para que a igreja, ou seja, os cristãos pudessem estar em atividades
mas sendo perseguidos. Esse período de Marcião era o imperador Antônio Pio, que foi imperador de 138 até 161 da era cristã. E nesse período, ser cristão já era considerado crime. Política geral do Império Romano. Havia alguns que ativavam motis no Império com o intuito de acusar os cristãos. 1 Pedro, escrita aproximadamente no ano 90, com o intuito de declarar cristão, seria já um mero fato de ser perseguido. Em 1 Pedro 4,16, o apóstolo Pedro escreve dizendo: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nesta parte. Então a perseguição pelo Império Romano aos cristãos já se tornava motivo de punição quando essa primeira epístola do apóstolo Pedro foi escrita. E então nós vemos o quê? Que os verdadeiros cristãos que professavam o nome de Cristo, eles padeceram, muitos foram mortos, muitos foram presos, e vemos que muitos foram caluniados, porque aqueles que planejavam motis no império, e depois eles queriam imputar a culpa aos cristãos. E com isso muitos cristãos sofreram, padeceram por isto. Porque a Igreja de Cristo é a maior autoridade sobre a face da terra. Satanás sabe disto. E é por isso que em todo o tempo Satanás está perseguindo a igreja. A Igreja de Cristo, ela não nasceu na reforma. Muito pelo contrário, a Igreja de Cristo sempre esteve presente em todos os séculos. A Igreja de Cristo, quem é a Igreja de Cristo? Homens e mulheres foram lavados, remidos no poder do sangue de Jesus. A Igreja de Cristo, na reforma, já estava presente, sendo perseguida, inclusive pela Igreja Romana, que consideravam aqueles que realmente testemunhavam de Cristo como hereges, e muitos foram queimados em praça pública como hereges, porque o cristianismo é a maior força, a maior ação, o maior poder, a maior autoridade sobre a face da terra. E é por isso que nos dias de hoje nós também estamos tendo perseguições, estamos tendo morte, estamos em prisão dos cristãos que estão professando o nome de Cristo, que estão sendo perseguidos pelas heresias, por aqueles que distorcem o Evangelho, por aqueles que estão anunciando um falso Evangelho, um Evangelho que Paulo declara em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que mesmo que um anjo do céu desça e pregue um Evangelho diferente daquele que eles tinham pregado, que esse anjo se tornasse maldito. Então, nos dias de hoje, aqueles que estão também deturpando o Evangelho com as suas heresias, estão trazendo uma falsa mensagem para o povo, estão trazendo a perdição dessas almas. Estes irão também pagar um alto preço, porque falando de Deus, falando de Jesus, mas estão atuando contra Cristo, contra o Evangelho, assim como Marcião, que teve essas interpretações errôneas,
por falta de conhecimento da própria palavra de Deus, aderiu a um grupo religioso, aderiu à igreja romana, mas não tinha nenhum conhecimento, nenhum ensinamento das verdades do Evangelho de Cristo. Embora isso tenha ocorrido no segundo século, hoje no século XXI, ainda temos muitos marciãos aí implantando estas heresias. E veja que essa heresia de Marcião, ela foi até o século V, do século II até o século V, houve muitas adesões, multidões que abraçaram essa ideia de Marcião, assim como nos dias de hoje, multidões estão abraçando essas ideias heréticas que não têm nada a ver com o Evangelho de Cristo. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente, Senhor, com essas vidas que me assistem nesta hora, Senhor Jesus, que estão crendo, Senhor, na tua palavra, estão crendo no teu evangelho, ó Deus, aqueles que estão, Senhor, sendo levados por heresias, por falsos líderes, falsas doutrinas, falsos mestres, em nome do Senhor Jesus, Senhor, que esses entendimentos sejam abertos, que o coração seja aberto para a tua palavra, para as verdades do teu evangelho, para que possam abraçar a fé na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo, sem o misticismo, sem as heresias, sem, ó Deus, a distorção do evangelho e da tua palavra. Toca poderosamente nesta hora, por sobre cada vida, toca poderosamente, ó Deus, sobre, ó Deus, a família, toca sobre o lar, toca sobre o empresário, o comerciante, o trabalhador e a trabalhadora. Ó Deus, que a tua palavra possa abrir os entendimentos para a salvação que há em Cristo Jesus. Eu oro, eu abençoo, em nome do Senhor Jesus e para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem em verdade, nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.